Oi, eu recebi a sugestão dessa tag num recadinho lá no Scooby, da Raíssa, e aí eu disse a ela que eu já estava pensando em fazer um vídeo a propósito de literatura vitoriana e por isso a tag vinha a calhar. Portanto, agora eu estou respondendo aqui, Raíssa. Eu vou deixar o link que ela passou para mim, que é o link original dessa tag em inglês, abaixo desse vídeo, tá? De quem criou. E aí a própria Raíssa fez a tradução, né? Conversão para o português. E eu vou responder a partir dessa tradução que a Raíssa fez. Vamos lá, primeira pergunta. Primeiro livro da literatura vitoriana que você já leu? Eu acho, né, recuando com a memória, que o primeiro livro que eu li da literatura vitoriana foi Oliver Twist, do Charles Dickens. Que eu devo ter lido assim, em fins da minha adolescência, começo dos anos que eu fui para a faculdade, por aí. Então acredito que tenha sido o primeiro. Segunda pergunta. Romance vitoriano favorito? E aí é que são elas, porque tem muitos romances vitorianos que eu gosto, muitos mesmo. E aí eu tive que usar um critério para conseguir reduzir a dois. Mas não vai ser um, dois, que são aqueles romances vitorianos que eu me lembro que eu já reli mais vezes, que eu não sei nem o número de vezes que eu li esses dois romances, desses dois autores, e que são os romances favoritos, cada um de dos autores, né? E por isso eu os reli muitas vezes. Não quer dizer que sejam assim os favoritos acima de todos os outros e que os outros fiquem muito abaixo, não. Tem muito romance vitoriano que eu gosto, mas como eu disse, tem tantos que eu tive que, além de roubar um pouquinho, estabelecer um critério, mas mesmo assim são dois. Que são da Charlotte Brontë, Jane Eyre, e do Dickens, Grandes Esperanças. Terceira pergunta. Autor vitoriano favorito? Eu acredito que ainda seja o Dickens. Tem alguns que eu gosto bastante, inclusive alguns que atualmente eu estou em pleno caso de amor, mas assim, de mais tempo, de ler, reler, eu acredito que seja o Sr. Charles Dickens. Quarto, casal literário vitoriano favorito. Eu também tive que roubar nessa. Por quê? Porque tem um casal que eu gosto, né? Da literatura vitoriana que eu gosto tanto do da figura masculina quanto da figura feminina. Muitas vezes a gente gosta de um e não gosta do outro, né? Mas no caso, tem um romance que eu já gostava tanto do herói quanto da heroína, e tem um que eu descobri esse ano, nas últimas semanas, que eu também gostei tanto do herói quanto da heroína. Gosto do casal, né? Então eu tive que roubar de novo e escolher dois. O primeiro, que eu já reli esse romance, é esse da Elizabeth Gaskell, Norte e Sul. Com o casal que é o John Thornton e a Margaret Hale. E o segundo casal, que eu conheci há pouco tempo, mas eu me apaixonei, gostei muito dos dois, é o Gabriel Oak e a Bathsheba Everdeen, de Longe deste Insensato Mundo, do Thomas Hardy. Eu vou deixar os links que eu fiz vídeo dos livros abaixo desse vídeo, tá? Todos aqueles que eu for citar os livros que eu tiver feito vídeo, eu vou deixar o link abaixo desse vídeo aqui. Quinta pergunta. Vilão vitoriano favorito. Como eu não gosto de falar em vilão e favorito na mesma linha, eu procurei interpretar essa pergunta como qual vilão que eu acho mais asqueroso, né? Aquele que eu realmente odeio mais do que todos os outros. Tem algumas figuras assim bastante desagradáveis na obra do Dickens, mas ultimamente eu, no momento, estou deixando o posto de vilão mais asqueroso para o Alec, de Tess, do Thomas Hardy. Também fiz vídeo para o Tess, também vai ter o link embaixo. Sexta pergunta. Livro favorito vitoriano onde alguém morre de tuberculose? Eu não tenho certeza se a doença da qual esse personagem que eu gosto, num livro que eu gosto muito,
se é tuberculose, porque ela é descrita de uma forma assim discreta. Como diz que a pessoa está assim muito fraca, às vezes não respira bem, esse tipo de coisa, estou deduzindo que fosse a tuberculose, até porque às vezes as descrições de doenças nos romances clássicos são muito discretas. Elas não são, né, aquelas descrições acuradas, atentas, dando todos os detalhes, né, e dizendo os nomes das doenças. Então, tem uma figura que eu gosto muito nesse romance do Dickens, que é Vida e Aventuras de Nicholas Nickleby. São 2 volumes. Sétimo, maior livro vitoriano que você já leu. Eu acho que deve ter sido, pelo número de páginas, é possível que tenha sido Middlemarch, da George Eliot, porque Middlemarch, nessa edição aqui da Record, que eu tenho há alguns anos, tem 877 páginas. Então, é possível que esse seja o maior livro vitoriano, o maior romance vitoriano que eu li. Oitavo, livro ou autor vitoriano que você ama e sente que é subestimado. Olha, eu acho que tem mais de um, mas eu vou ficar com um que eu redescobri há pouco tempo e agora gosto muito dele e tenho falado sempre nele, né, que é o Thomas Hardy. Porque depois que eu entrei nesse verdadeiro caso de amor com Thomas Hardy, o que aconteceu? Eu fui procurar em vários dos meus livros de história da literatura, de teoria literária, as partes que comentam a literatura vitoriana, que comentam os escritores da segunda metade do século XIX na Inglaterra, e os espaços para o Hardy são pequenos, né? E, por exemplo, aquele livro 501 Grandes Escritores, né, que é um tijolão, semelhante àquele 1001 livros que você deve ler antes de morrer, 501 livros que merecem ser lidos, etc. Esse 501 Grandes Escritores, que eu tenho já há algum tempo, eu fui dar uma olhada e o Hardy ocupa metade de uma página. Enquanto tem escritores ali nesse volume de 501 Grandes Escritores que ocupam 3 páginas e que eu já li e que eu não acho que merecem aquilo tudo. O Hardy, com metade da página, merecia aquelas 3 páginas. Então, tem alguns ali que eu realmente contesto. Então, comparando, eu acho que realmente ele é um grande escritor que está... o mais novo escritor que está no panteão da minha estima e que é subestimado. Quando você olha os espaços que são dados para ele em obras de história da literatura, de crítica literária, de recomendação de autores, etc. Nona, edição de livro vitoriano mais bonita que você possui. Provavelmente é a Vida e Aventuras de Nicholas Nickleby, porque, além de ser uma edição de capa dura, encadernada, você tem uma série de ilustrações da época, nos 2 volumes. Aqui. Então, é que a edição tá velhinha, né? Que essa é uma edição antiga mesmo, do Nicholas Nickleby, no Brasil, na tradução, né, brasileira, pela antiga Melhoramentos. E não tá nova, mas é capa dura e tem uma série de ilustrações daquela época mesmo. Então é provavelmente a edição mais bonita. As mais recentes seriam esses livros da Pedra Azul, né? Que são todos absolutamente lindos, 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 lindos. Que aí ficariam entre os livros recentes, né, de literatura vitoriana, ficariam entre os mais bonitos. Se a gente for pensar assim nas publicações recentes, nas edições recentes, novas. 10º, finalmente, 3 livros vitorianos que você ainda quer ler. Bom, tem vários, mas eu vou escolher alguns aqui a esmo. A minha pronúncia é horrorosa, então eu vou deixar os nomes embaixo, tá? Para quem não entendeu o que eu estou dizendo. Eu estou com muita vontade de ler tudo agora do Hardy, então eu tenho muita vontade de ler Under the Greenwood Tree, que é um romance do qual já me falaram bem até. Tem uma visão assim, parece que mais luminosa, né? Da vida. E o Hardy não é muito disso.
É o seu segundo romance, que se não me engano é A Pair of Blue Eyes, que eu também quero ler. Eu vi um comentário sobre esse livro num livro do David Lodge. Ele fala do uso do suspense e aí ele cita A Pair of Blue Eyes, do Thomas Hardy. E quero muito ler do Dickens várias coisas que não existem ainda em português, como por exemplo Little Dorrit, que pelo jeito vai sair no início do ano que vem pela editora Pedra Azul. Vamos torcer. E aí, tem algumas questões bônus para responder aqui embaixo. Livro favorito das Bronte, Jane Eyre. Livro favorito do Dickens, Grandes Esperanças. Livro favorito do Hardy, Longe deste Insensato Mundo. Livro favorito da Gaskell, Norte e Sul. Livro favorito do Trollope. Eu só li 2 livros do Trollope até agora e o meu favorito é As Torres de Baxter. E é isso.